Então, meus amigos, a gente tem aqui uma grande batalha entre Trump e Powell, né? Em meio a sinais de desaceleração econômica, alta no índice de inadimplência, né? E críticas crescentes vindo dentro do Congresso, a gente está vendo que o presidente do Federal Reserve ele se vê no centro de um jogo político. Então, o presidente do Federal Reserve ele está no meio do jogo político e ele está sendo ali o empecilho para que o jogo político, né, ele siga. E isso é um ponto de alto risco, não só para ele, como para o contexto econômico global, meus amigos. Pessoal, a expectativa por corte na taxa de juros, ela já virou munição de setores da mídia e, né, da classe política, que já estão falando abertamente sobre a saída do nosso querido titio Powell. E dessa vez aqui, outro veículo de mídia que falou sobre isso foi justamente a Fox News, né? Que esse aqui já é um veículo mais inclinado aos republicanos. E eles falaram o seguinte aqui, ó, vamos lá, mostrando alguns pontos específicos para esse quesito. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Vamos lá? We have a bad Fed chairman, really bad. If he would lower the rates, and I tried being nice to the guy, it doesn't help. He's like a knucklehead. Aí ele falou, né, que a gente tem um péssimo presidente do Fed e tal, que ele é um idiota, knucklehead, né, seria um idiota. Oh, he's a knucklehead. Stupid guy. If Jerome Powell stepped down, it would be a great thing. Oh, in 2020, let's not forget the median monthly new car loan. Aí ela está começando agora a mostrar as diferenças de preço de 2020 para 2025. Por exemplo, para você fazer um leasing, né, ou para você fazer um financiamento, existia uma média de $570. Agora você está pagando $745 no carro, né, mensalmente. Was $570. Today, it's $745. Now, então subiu muita coisa, né? Same for mortgages. In 2021, the median cost was $1,525 per month. Today, it's around $2,205. E aí a mesma coisa se aplica para o mortgage, que é tipo como se fosse um financiamento de casa, né? A hipoteca. Em 2021, a média que as pessoas pagavam por mês na hipoteca era de $1.525. Ou seja, você compra uma casa e ali mensalmente você paga $1.525 ali na prestação daquele imóvel. Hoje, essa média subiu para $2.205. Então, olha como que cresceu, né? Como que foi o crescimento dessa despesa. E a cada dia que passa, vai ficando mais difícil o incentivo ao primeiro imóvel, o incentivo a pessoa a ter a sua própria casa, justamente porque a inflação está muito alta e a taxa de juros está muito alta, o que, consequentemente, acaba encarecendo essas parcelas. Então, cortar a taxa de juros seria o ponto de partida para que esses preços aí, a primeiro momento, eles fossem derrubados e que a condição e o acesso ao crédito ele fosse beneficiado pelas pessoas que têm interesse, né, ou em comprar seu próprio carro, a sua própria casa e ter uma condição de vida um pouco mais justa. Aí você vai falar assim, pô, Yuri, mas caraca, mano, 2.200 no financiamento tá bom demais, pô, aqui no Brasil isso aí é bom. Só que a gente tem que entender que há uma grande diferença entre a realidade brasileira e a realidade americana. Eu lembro como se fosse ontem, que quando eu cheguei aqui em 2014, eu pagava na prestação do meu carro $400. E a galera já falava que eu estava pagando caro, porque o pessoal que trabalhava lá comigo, normalmente eles pegavam sempre um carro de partida. Por exemplo, um Civic ou um Corolla. E aí, quando eu cheguei, pelo fato de eu ser muito alto, eu me senti um pouco apertado no Civic. E eu falei, pô, vou pegar um carro maior, que é o Accord. Ele é maior, mais espaçoso, e eu, consequentemente, acabei pagando mais. E naquela época, o pessoal já falava que $400 em prestação era algo caríssimo. E hoje a galera está pagando aí até $745 numa prestação, que é bizarro, né? Então a gente está vendo que... Vamos lá, seguindo aqui. So Trump says Powell's refusal to slash rates is exploding the federal budget as well. Então o que ela está falando que o Trump disse que o Powell não cortando e deixando a taxa de juros alta está fazendo com que o déficit ele venha explodir, né? By $400 billion a year, so hitting mais de $4 bilhões por ano, né? Families, hitting the U.S. government. Here to weigh in
is the first official that I know of to call for Jerome Powell, the Fed chair, to step aside is Bill Pulte, U.S. Federal Housing Director. Então a gente está vendo que ela está dizendo que o Bill Pulte, né, o Federal House Director, já está pedindo para o Powell sair também. Então a gente está vendo vários políticos, várias pessoas do sistema que já estão, não só o Trump, que estão começando a bater para o Powell sair, né? Estão começando a levantar essa bandeira de tirar o Powell para fora. E aí o que acontece nesse contexto? A gente está vendo que essa pressão ela tem estado muito grande em cima do Jerome Powell e ele está ficando a cada vez mais encurralado nesse quesito. E agora, o Powell, meus amigos, ele precisa decidir entre manter a narrativa de resiliência econômica ou ceder à pressão e cortar os juros.